melhor nascimento de todos. Mas hoje também nós celebramos o dia da Bíblia. E é através da Bíblia que nós ficamos sabendo, que nós ficamos conhecendo. E quanto mais nós nos aprofundamos na Bíblia, mais nós ficamos conhecendo esse Senhor maravilhoso que é Jesus. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente medita na Bíblia, mais a gente fica próximo de Jesus. É uma preocupação óbvia de cada um de nós, e isso deve continuar assim, porque quanto mais próximos estamos do Senhor, mais voraz o inimigo nos ataca, mais covarde. E olha, queridos, tenho certeza de uma coisa: o nosso inimigo é covarde. Nosso inimigo é covarde. Quanto mais debilitado nós estamos, mais com força ele ataca. E por isso nós precisamos nos revestir. A gente vai ver isso na mensagem. Nós precisamos nos revestir do poder não nosso, do poder não de cada um do outro, mas do poder do Senhor Jesus. Porque só esse poder é quem pode fazer com que nós sejamos. É a Bíblia que nos garante. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas não é porque eu quero, não é porque eu tenho força, não. Por Jesus que nos amou. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus esta noite, que se encontra em Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso número 12. Nós vamos estar lendo a uma só voz. Hebreus, capítulo 4, o verso 12. Vamos nos colocar de pé. É um verso razoavelmente grande. Então, para que nós possamos ler realmente a nossa voz, você fica à vontade, se você quiser ler na sua Bíblia, poderá fazer, mas se você ler aqui, nós vamos estar lendo em uma só versão, para que a gente leia compassadamente, que a gente leia devagar, para que todos possam estar acompanhando ele. Ok? Então, Hebreus capítulo 14, Hebreus está errado ali, está aí, Hebreus, o João 14, 12, não tem nada a ver, tá? A leitura, na verdade, é essa daqui, Hebreus 4, verso 12. Esqueçam, né? Não levem em conta aquele João 14, 12, porque aquilo lá deve ser algum vírus que apareceu ali naquela telinha, né? Então vamos lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Eu vou estar chamando a Esther para vir aqui à frente. A Esther vai estar orando, percebendo a Deus pela nossa mensagem. Esther fez aniversário de batismo, está se tornando uma adolescente, já é maior de idade, ela já tem 18 anos, mas em questão de vida, né, eclesiástica, ela está se tornando uma adolescente. Então, ore pela vida, não apenas dela, mas de um modo geral pela vida
dos nossos jovens e adolescentes que possam estar com o coração lá no céu, para que não se desviem. Porque às vezes a gente pensa, né, tem tanto tempo ainda na vida, né? Mas o tempo está passando muito depressa. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, quero primeiramente lhe agradecer, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor nos deste e pela vida de cada um presente aqui, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, Senhor Deus, e que nós possamos agora ser usados por Ti, Senhor Deus. Que a mensagem, Senhor, venha aos nossos corações, Senhor Deus, com cheiro suave, e que o nosso louvor aqui também tenha sido com cheiro suave para Ti, Senhor Deus. Que cada pessoa aqui, Senhor, esteja com o único propósito de olhar para Ti e servir a Ti, Senhor Deus. Não olhando para nada mais, apenas para o Teu Espírito Santo, Senhor, servindo a Ti, Senhor Deus, porque o único motivo das nossas vidas é servir a Ti. Que o Senhor nos mude, quebre os nossos corações, Senhor Deus, e faça a Tua vontade em nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode assentar. Nós vamos estar meditando essa noite nesse tema, o poder da palavra. Poder da palavra. Bom, todos nós vimos aí durante essa semana que a Bíblia, ela é um compêndio, ela é uma coleção de vários livros. Nós temos vários livros de vários temas. Temos livros proféticos, históricos, poéticos, temos cartas. E essa Bíblia, como nós temos hoje, ela não foi sempre assim. Ela foi tomando esta forma ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Existem hoje países em que a Bíblia é um livro proibido. Então nós precisamos orar. Na quinta-feira nós estivemos falando que a Bíblia é o maior best-seller do mundo. Existem mais de 6 bilhões de Bíblias vendidas. Mas, infelizmente, hoje ainda existem lugares em que é proibido, é terminantemente proibido ter uma Bíblia em casa. Então, que nós estejamos orando para que, enquanto nós pudermos, né, ter acesso, eu sei que, eu até falei na quinta-feira, se você não tem, ou se você conhece alguém que não tem a Bíblia, que não tem condições de adquirir uma Bíblia, venha falar conosco, porque nós temos alguns exemplares. É uma Bíblia simples, não é aquela Bíblia com capa de luxo, aquela coisa toda, mas venha falar com a gente e não tenha vergonha. É um presente que a nossa igreja está no Natal, né? A gente costuma dar e ganhar presentes, então a igreja Matriz tem que ir lá no Natal, quer dar uma Bíblia ou para você ou para essa pessoa. Então não tenha vergonha, venha falar com o pastor, nós vamos ter muito prazer em dar um exemplar desse. Você vai estar tendo em seu lar o livro mais vendido de todos os tempos, que é a Bíblia, né? Então venha, não tenha medo de pedir. Bom, a Bíblia, ela, conforme foi até falado hoje de manhã, é uma palavra transliterada do grego. Então, a Bíblia significa uma coleção, uma coletânea de livros, né? Olha só aquele monte lá. A Bíblia, obviamente, não é daquele jeito de tantos livros assim, porque nós só temos 66 livros, ok? Amados, a Bíblia é um livro comum. Nós temos a Bíblia impressa. Ela é feita com papel, ela é feita com tinta. Será que ela é um livro comum ou ela tem
algum poder sobrenatural? Será que o papel da Bíblia ele não rasga, ele é super papel? Enfim, a Bíblia ela é um livro comum, ela é feita com papel, ela é feita com tinta. Ué, pastor, mas eu não estou entendendo. Se a Bíblia é tão especial para nós, como ela pode ser um livro comum? Mas ela é um livro comum. A folha da Bíblia, se você pegar, ela vai rasgar, como rasga outro papel comum. Existem Bíblias, muitas vezes, que ela desbota com o passar do tempo, porque ela é feita com tinta comum. A Bíblia ela é especial, então aonde? Como assim a Bíblia é o livro dos livros? Porque é o conteúdo da Bíblia que é especial. É o conteúdo da Bíblia que é especial. A Bíblia, ela deixa de ser um livro comum quando você começa a ler com olhos espirituais. A Bíblia, ela se torna um livro comum quando você vai ler para criticar, para buscar erros. A Bíblia não tem erros, porque a própria Bíblia nos diz, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, e ela vem de Deus, ela é divinamente inspirada, e ela é proveitosa para que nós possamos tanto da Bíblia para nós, como de nós para outros, ensinar, corrigir, que é aquela palavra redarguir, para corrigir também, para instruir em justiça. A Bíblia, ela é uma escritura especial. Apesar de ser colocada impressa em papel, como outro papel qualquer, apesar de ela ser impressa com a tinta, que é a mesma tinta que escreve outros livros que não dizem nada sobre Deus, outros livros que falam mal de Deus, outros livros que até negam Deus. É o mesmo papel, é a mesma tinta, mas a Bíblia ela tem um conteúdo especial. A Bíblia, ela é inspirada por Deus para atingir o seu coração. É lá no seu coração que a Bíblia deixa de ser um livro comum. Porque quando você olha para a Bíblia com olhos físicos, ela é igualzinha a outro livro qualquer. Mas é o conteúdo dela, quando ele atinge o seu interior, é aí que a Bíblia passa a ser diferente. Por isso que é muito importante não ler a Bíblia por ler, mas meditar na palavra de Deus. A Bíblia, ela é proveitosa para nos ensinar a viver. Você sabia que a Bíblia, ela tem um manual de psicologia? Você sabia que a Bíblia, ela é a fonte de inspiração para muita constituição em vários países do mundo? Muitas. A primeira Constituição, você sabe o que é Constituição, né? É a regra áurea de um Estado. A primeira Constituição escrita foi a Bíblia. E ela foi escrita para o povo de Israel através do Antigo Testamento. A Bíblia é um livro comum quando você lê como um livro comum, mas ela passa a ser
divinamente inspirada quando você lê com os olhos espirituais. Bom, outra desculpa que muitas vezes as pessoas dão a respeito da Bíblia é que ela foi escrita por homens. Você acredita na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. Como é que eu vou acreditar num livro desse? Como é que eu vou provar para alguém que a Bíblia desceu do céu e veio aqui para atingir toda a humanidade? Muitas pessoas, às vezes, que não querem aceitar a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Qual? Jesus Cristo é a única religião. Não existe outra religião. Pode existir até outras denominações, mas religião só existe uma. O que é religião? Religar o homem ao céu. Qual é o único meio de nós, seres humanos comuns, sermos ligados ao céu? A cruz. Vocês já leram as 4 leis espirituais? Somente a cruz é que pode nos ligar ao céu. Mas Deus, ele tem uma forma especial de se revelar, de mostrar o que Ele é, como Ele é, até onde Ele quer que a gente veja. É através da Bíblia. E a Bíblia foi escrita por homens, mas foi Deus quem usou estes homens. Ninguém escreve um poema, ninguém escreve uma história ou uma história, ninguém escreve um livro, ninguém escreve nada se não tiver inspiração. Às vezes de si próprio, mas a Bíblia, todos os livros da Bíblia são proféticos e escritos por homens, porém não foi da vontade desses homens. Foi Deus quem inspirou estes homens para escrever. Então nós vemos que a Bíblia não é um livro comum, porque ela tem a escritura divinamente inspirada por Deus. E Deus usou homens. Então quando alguém disser para você que a Bíblia é um livro escrito por homens, você diz sim, porque Deus usa homens para escrever a sua palavra. Então nós vemos aí o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21, ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia de Gênesis, Moisés escreveu o Gênesis muitos séculos depois dele ter acontecido. E como que ele pôde escrever tudo aquilo? Foi através do Espírito Santo. Foi inspirado, foi usado pelo Espírito Santo que Moisés escreveu todo o Pentateuco. E da mesma forma, profetas falaram coisas que iriam acontecer, todos usados pelo Espírito Santo. Bem, nós vamos esta noite estar destacando o poder da Bíblia que influencia e muda a vida de quem crê. A Bíblia, ela influencia, o poder da Bíblia é causar influência na vida de quem crê. E ela pode mudar a vida de muita gente. É através da Bíblia que nós podemos mudar de vida. A Bíblia, ela influencia e ela muda a vida das pessoas. Muita gente, depois que leu a Bíblia,
começou a mudar de vida. Porque a Bíblia, ela tem esse poder